Olá, minhas crianças, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, dia 8/7, chegamos então no meio da semana. Que Papai do Céu continue protegendo você e toda a sua família. Vamos começar nossa aula de hoje? Pegue então, por gentileza, o seu livro Numerar e abra, por favor, na página 37 do nosso livro Numerar. Olha só, página 37. Nós vamos falar hoje sobre enquadrando números. Nós vamos contar, nós vamos colorir o quadro e nós vamos relacionar os números às suas devidas quantidades, tá bom? Numerar, página 37, 37. Olha só, página 37. Vamos lá? Olha só, enquadrando números, que foi o que eu falei. Nós temos então uma imagem. Vamos fazer a leitura dessa imagem? Olha só. É um estacionamento, você provavelmente conhece o estacionamento, não é? Então aqui nós temos um estacionamento e aí alguns carros, vagas livres e carros estacionando. Vamos então entender tudo isso? E aqui embaixo nós temos então cores vermelha, verde, amarelo e azul. Para cada item uma cor específica, tudo bem? Então vamos lá, olha só. Veja o carro no estacionamento de um supermercado. Então, olha, temos vagas ocupadas. Vamos contar? Olha só. Com giz de cera ou lápis de cor na cor vermelha, nós vamos então, ó, colorir nesse quadro aqui o número total de vagas no estacionamento. Quantas vagas há no total aqui desse estacionamento? Então, nós vamos contar cada vaga de carro e vamos, então, procurar esse número nesse quadro. Quando você achar, então, você vai colorir esse número com a cor vermelha, tudo bem? Então, de novo, nas cores, na cor vermelha, que é a primeira cor que nós vamos usar nessa atividade, tá? Então, olha, você vai colorir aqui o número total de vagas no estacionamento. Quantas vagas no total? Então, você vai contar e vai procurar um número e vai colorir esse número de vermelho. Tudo bem? Depois, com lápis de cor ou giz de cera verde, o número de carros estacionando. Os que estão estacionando ainda, não está tudo estacionado, ele está estacionando. Então, você vai novamente olhar para essa imagem e observar aqueles carros que estão estacionando, estão parando na vaga. Quando você observar, aí você conta, olha só, e aí você registra aqui, procura o número, quando achar o número, pinta de verde, tá? Depois, com lápis amarelo, o número de vagas ocupadas, só as vagas ocupadas. Você vai contar as vagas ocupadas, olha só, e vai colorir o número nesse quadro de amarelo. O mesmo você vai fazer com a cor azul, o número de carros dentro do estacionamento. O número de carros dentro desse estacionamento. Você vai contar e procurar o número aqui. Quando você achar, você pinta o quadrinho de azul, tá bom? E nós vamos fazer uma contagem aí numérica bem legal, bem interessante, tá bom? Então, você conta e colore, então, o quadrinho com aquele número, relacionando sempre o número à quantidade, tá bom? Tudo certo até aqui? Então, depois que você enquadrou os números, você contou direitinho, conte com bastante atenção, com bastante cuidado, tá bom? Não tenha pressa, faça com calma, mas faça, certo? Vamos depois então para o nosso livro Desenhar, na página 35 do livro Desenhar. Vamos então lá para esse livro. Na atividade de ontem, nós aprendemos uma técnica de raspagem, não foi mesmo? Nós pintamos, depois nós colorimos, essa foi a de ontem. E a de hoje, nós também vamos continuar falando sobre o que nós podemos perceber numa noite escura, por exemplo.
É possível perceber alguma coisa numa noite escura? Sim ou não? Sim. E se tiver muito escuro? Acho que não dá muito para perceber, né? Mas se nós usarmos uma lanterna, você já usou uma lanterna? Sim, você conhece uma lanterna? Agora você pode usar pelo celular. O celular também tem lanterna, que serve para clarear o caminho e mostrar alguma coisa. E se estiver muito escuro e nós usarmos uma lanterna? Então assim nós podemos perceber algumas coisas à noite. Por exemplo, o quê? Animais, pessoas, falem, carros, árvores, não é mesmo? Nós podemos observar muitas coisas numa noite escura usando, por exemplo, uma lanterna, seja de celular, seja uma lanterna, só a lanterna, né? Então, isso que nós vamos fazer, então, nessa página aqui, ó, página 3.5 do livro Desenhar. Olha só, você observa, então, vamos fazer uma leitura dessa imagem. Nós observamos, então, olha, a claridade sendo projetada por lanternas, olha só, tá vendo só? Então tá tudo escuro, muito escuro. E aí aparecem então algumas lanternas mostrando então claridade. Vamos contar quantos círculos nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5 círculos, olha só. Então nesses círculos que estão em branco, nós vamos fazer o quê? Aqui no cantinho nós temos riscantes, ó, canetinhas, giz de cera, lápis de cor, o que você tiver em casa. E você vai desenhar então o que nós podemos observar numa noite escura. Nós comentamos ainda há pouco, podemos observar muitas coisas. Podemos ver pequenos animais, grandes animais, né? Imagine então que você está passeando com a sua família pela cidade e está escuro. Então, o papai e a mamãe, eles então projetaram uma luz, ou pode ser de lanterna, ou do celular, ou do carro. Então, o que nós podemos observar? O que vocês podem observar durante esse passeio imaginário com a sua família? Você então desenha um aqui, depois você pensa em outra coisa, desenha aqui, depois aqui, aqui e aqui. Então, você vai desenhar 5 elementos ou 5 coisas que você pode observar no passeio numa noite escura. Tudo bem? Entendido até aqui? Então desenhe do seu jeitinho, faça colorido, faça bem bonito do seu jeito, certo? Ótimo! Vamos então para a nossa atividade complementar. Na nossa atividade complementar, você vai contar as imagens e depois pintar o número correspondente. Então, lá vai ter algumas imagens, alguns conjuntos com essas imagens. Então, eu preciso que você conte um por um, com todo cuidado, conte mais de uma vez. Se tiver dúvida, conta de novo. Continua em dúvida? Conta novamente. Então, você vai contar esses elementos e depois você vai pintar o número que corresponde a esse elemento, tá bom? Por exemplo, se você contou 10, então você procura o número 10 e pinte o número 10. Se na sua contagem lá, por exemplo, você contou 30, então você procura o número 30 correspondente a esse conjunto, tá bom? E assim você vai contando e vai colorindo somente o número correspondente à quantidade desses elementos. Tudo certo até aqui? Qualquer dúvida é só procurar a professora, mandem fotos, mandem vídeos, eu quero ver a produção de vocês. Eu estou sabendo que vocês estão fazendo as atividades, parabéns, continuem fazendo porque vocês são nota 1000, vocês são maravilhosos, vocês são inteligentes, educados e merecem muitas estrelinhas, tá bom? Não deixem de fazer as atividades, certo? Qualquer dúvida é só procurar a professora. Um beijo para vocês, até amanhã, tchau!